Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Café com o Pastor. Você já tomou o seu cafezinho hoje? E esse está muito bom. Gente, estamos em uma série de vídeos chamada As Bem-aventuranças. Falamos nos vídeos anteriores sobre bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e nesse vídeo falaremos sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas antes de entrarmos no tema, peço que você se inscreva no canal e, se gostar, compartilhe este vídeo para que mais pessoas recebam da palavra de Deus. Vamos para a Bíblia? Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 1. A Bíblia diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Uau! Queridos, Mateus capítulo 5, 6 e 7 relata algo que conhecemos como o Sermão da Montanha, o que alguns estudiosos dizem ser o maior e a mais importante mensagem dita por Jesus enquanto esteve entre os homens. O Sermão da Montanha é algo extremamente importante para a vida do cristão, porque não é uma palavra divinamente inspirada, não é um conselho apostólico, não é uma história bíblica a respeito do povo de Deus, mas é o próprio Deus enquanto esteve entre os homens, ensinando o que ele espera dos seus seguidores, de cada homem e de cada mulher que deseja de fato andar com ele. Todo cristão, todo homem e toda mulher de Deus deveria ler, reler, estudar, decorar, aplicar e ensinar o Sermão da Montanha, tamanha a sua importância. Um verdadeiro manual de vida cristã. E o Sermão da Montanha começa com o que eu digo ser uma pancada extraordinária, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Então, eu chamo as bem-aventuranças do manual da verdadeira felicidade. Eu preciso fazer uma pergunta. Você verdadeiramente é feliz? Você desfruta da felicidade? Porque as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 é um contraste com a mensagem da sociedade atual, que diz que felicidade é você conquistar, felicidade é você possuir, que os vídeos que mais vendem são aqueles cursos de passos para o sucesso, passos para enriquecer. Mas as bem-aventuranças nos ensinam que a verdadeira felicidade partem daquilo que está aqui dentro, do que eu construo dentro, onde a traça e a ferrugem não podem corroer, onde os ladrões não minam e roubam. Existe uma felicidade interior que independe das circunstâncias. Eu lembro de um corinho antigo que dizia assim: não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Você é alguém que caminha pelas circunstâncias ou desfruta de uma fé inabalável? Queridos, falamos então nos 3 vídeos anteriores sobre os pobres de espírito, sobre os que choram e sobre os mansos. Hoje falaremos sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quantos aqui querem ter fartura? Eu acho que seria uma hipocrisia dizer que nós não queremos ser fartura. Mas vamos entender um pouquinho aqui sobre o contexto de Jesus falando sobre fome e sede.
Porque lembre-se que ele falou em um momento da história que não existia rede de água potável, que não existia a mercearia da esquina que vendia anotado no caderninho, que o acesso à comida e à água era um pouco mais difícil do que nos dias atuais. Então, ele estava falando com um público que sabia realmente o que era ter fome e sede. E quem tem fome e sede de verdade trabalha incansavelmente até conseguir saciar. O problema de hoje é que nós, a igreja do Senhor, geralmente temos fome e sede de coisas supérfluas, de coisas passageiras, fome e sede de bênçãos, fome e sede de vitórias. Mais uma vez, isso é um contraste com a mensagem de Jesus, que diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça. Certamente quem tem fome e sede de justiça trabalhará incansavelmente até saciar a sua fome e a sua sede. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar nesse vídeo é: direcione a sua fome e a sua sede para o lugar certo. Romanos 17:17, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Estamos falando aqui sobre algo que o apóstolo Paulo coloca como uma das características do reino. Perceba que ele não diz que o reino se parece com, ele diz o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo aqui sobre a minha vida. Não sei se todos sabem, mas eu fui dependente químico e isso acabou que gerou dentro de mim algo que conhecemos como compulsividade. A compulsividade me tornou intenso em tudo que eu faço. Exemplos aqui, se eu me envolvia com o trabalho, eu era intenso no trabalho. Se eu me envolvia no relacionamento, na época do namoro, eu era muito intenso, capaz de até mesmo sufocar a pessoa que estava do meu lado. Tamanha era essa intensidade. E eu descobri que, por causa do meu histórico, a intensividade ou ser intenso era algo que eu não conseguiria deixar de ser, mas que eu ia ser para toda a vida, para o resto da vida. O que eu deveria fazer então? Aprender a direcionar esta intensidade para o lugar certo. É direcionar a fome e a sede para o lugar certo. Assim como a minha intensidade, a fome e a sede podem ser extremamente negativas quando são direcionadas para o lugar errado. Você pode viver uma vida frustrada se tiver fome e sede de coisas que Deus nunca te prometeu. Então, no que você é intenso? No que você trabalha incansavelmente até conquistar? Essa é uma pergunta muito interessante, porque se você passar a tua vida lutando pela causa errada, você vai chegar talvez nos teus últimos dias e perceberá que não valeu a pena. Agora, o que é essa justiça? Pois bem, no Antigo Testamento, escrito no hebraico, a palavra justiça, ela se diz tzedak, que se traduz como justificado, ser declarado justo. Agora, justiça na nossa linguagem dá uma conotação negativa, porque quando nós não concordamos com alguma coisa, nós vamos para a justiça para resolver uma causa. A justiça, na verdade, ele é um parâmetro que coloca limites nos direitos e nos deveres. Só vai atrás de justiça quem sabe que tem direito de recebê-la. Agora, para que você procure por justiça, você vai precisar entender a respeito da graça de Cristo. Você não tinha direito a nada e pela graça de Jesus você é herdeiro do reino de Deus. Vamos entender justiça nos 3 níveis.
apresentados pelas Escrituras. Primeiro nível, justiça legal ou a justiça de Deus. Deus é justo em tudo que faz, Deus é justo em todas as suas decisões. Não há variação no Senhor. Paulo descreve essa justiça como a que recebemos através da redenção em Cristo Jesus. Em Mateus 20, 28, diz que ele veio para resgate de muitos. Essa justiça podemos traduzir quando falamos de graça e misericórdia. Por quê? Porque graça é receber de Deus o que não merecemos, e misericórdia é não receber aquilo que merecíamos estar recebendo. Essa é a justiça de Deus. Gente, eu estou lendo aqui um pouco porque eu escrevi muita coisa e não quero deixar passar nada. Eu quero entregar algo aqui rápido, mas completo daquilo que o Senhor me ensinou através dessa bem-aventurança. Então, essa é a justiça legal, a justiça de Deus. Graça, misericórdia. Segundo, justiça moral. Isto são as renúncias que fazemos por amor a Ele. A renúncia do pecado, da pornografia, do assassinato, da mentira, do adultério, são renúncias. Isso é justiça moral. É você saber o que precisa fazer e o que precisa deixar de fazer e agir com justiça moral, dentro dos limites estabelecidos para estar dentro dos parâmetros da justiça. Gente, o que nós mais vimos nesse momento político, no qual eu estou aqui falando do final de 2022, acabamos de passar as eleições presidenciais, a disputa entre Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Nós acabamos de ver, até mesmo nas redes sociais, muitas pessoas querendo dizer que o problema do país é um presidente, mas pessoas sem justiça moral nenhuma. Pessoas que, pelo o seu exemplo de vida, não poderiam dizer que o problema do país é isso ou aquilo, sendo que não tem justiça moral, não estão dentro dos limites estabelecidos para a justiça. E o terceiro nível de justiça apresentado pelas Escrituras, e é sobre o que essa bem-aventurança está tratando, é a justiça social. É sobre você querer justiça para a vida do outro. Mas espera aí, não é querer o peso da justiça para a vida do outro, mas é proporcionar ao próximo que ele se torne justo e tenha uma vida justa. Vamos ler comigo Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Versículo 1. A Bíblia diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Olha que interessante, porque isso é justiça social, é chorar, orar e jejuar pela vida dos outros, é estar disposto a pagar o preço pela vida do outro. Fome e sede de justiça das bem-aventuranças é isso. É você estar disposto a pagar o preço pela vida do outro. Lucas capítulo 10
versículo 25, fala sobre a parábola do bom samaritano. E o que é essa parábola? É mais um exemplo de alguém que está disposto a cuidar, a suprir, a pagar o preço pela vida do seu próximo. Isso é justiça social. Quando eu faço bem ao próximo, eu estou fazendo ao próprio Deus. Mateus 25, 31, e esse texto é muito importante, por isso eu vou abrir aqui. Mateus 25, 31 diz o seguinte: quando o Filho vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive em prisão e foste-me ver. Então, olha que interessante, então os justos, ou seja, aqueles que praticam justiça, lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso é justiça social. Então, é dessa justiça que a bem-aventurança está falando. É você querer o bem, é ajudar, é visitar, é suprir, é pagar o preço pela vida do próximo. E há uma promessa para quem tem fome e sede de justiça, é que eles serão fartos. E fartura aqui não é de bens materiais, mas é essa relatada em Mateus capítulo 25. Vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado. Gente, isso é melhor do que uma casa, isso é melhor do que um carro. É um reino que nos está preparado. Guarde esta palavra no seu coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Até o próximo Café com o Pastor. Deus abençoe.